Bom dia, pessoal do segundo ano. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, agora no online. O slide que está sendo projetado aqui, talvez não fique muito claro para vocês, mas depois eu vou disponibilizar no grupo, ok? E além do mais, vocês têm a apostila, que vocês vão fazer a comparação entre o conteúdo do slide e o conteúdo da apostila. Caso tenha alguma informação que não foi dada, vocês encontrem na apostila, depois vocês vão fazer as perguntas no particular, ok? Então vamos lá. Nós estávamos fazendo a linha evolutiva dos seres vivos e começamos pelo filo dos poríferos. Terminamos o filo dos poríferos. Os poríferos, vocês viram que são os seres vivos mais simples, né? Eles não formam tecidos verdadeiros, não tem folhetos embrionários, não tem sistema digestório, a circulação deles é feita praticamente de célula a célula, então eles possuem células especializadas para o desenvolvimento de algumas funções. Agora, o outro grupo de seres vivos que nós vamos ver nessa aula são os quinidários. Então, vamos às características gerais dos quinidários. Nós vamos ter como características gerais a maioria deles são aquáticos, maioria marinhos, presença de tentáculos com célula urticante ou quinidoblasto. Os quinidoblastos são células especiais, cuja função é para o selenterado ou quinidário é proteção. Então, toda vez que ele for capturar um alimento ou ele se sentir em perigo, ele vai liberar essas células urticantes que provocam queimaduras na sua presa. Primeiro, grupos de animais. Então, o porífero não tinha coisa nenhuma, né? Não tinha tecido, não forma tecido verdadeiro, nada. Então, o primeiro grupo, ele está aqui em destaque, o primeiro grupo a apresentar tecido nervoso e muscular. Ainda não é um sistema nervoso complexo, mas ele já reage a estímulos, então eles são chamados de neuromiários. Sistema digestório, enterozoários, porque ainda não é um sistema digestório completo, porém ele já executa funções bem melhor se comparando aos poríferos. Diblásticos, lembra lá dos folhetos embrionários? São 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme, endoderme. Os selenterados, só tem 2 folhetos embrionários, né? A ectoderme e endoderme. São protostômio. Relembrando o conceito de protostômio, no desenvolvimento embrionário, protostômios são aqueles seres vivos que no desenvolvimento embrionário vão originar primeiro a boca. Protostômios, primeiro a boca. E acéfalos. Acéfalos, porque eles não têm cérebro, tem o sistema nervoso neuromiário, mas ainda não tem cérebro. E simetria radial, eles podem ser cortados em diferentes segmentos, e a simetria dele é em forma radial, em 5 raios. Nos aspectos morfológicos, então eles podem ser pólipos. A forma de pólipo vai ser a forma cesso ou parada, vão ficar fixados no substrato, né? E está representado aqui, nós temos o pólipo e a medusa. As medusas são estruturas natantes, elas são levadas pelas correntezas e elas fazem uma propulsão para fazer a movimentação através dos tentáculos. São níveis natantes, as formas que elas vão fazer é a forma de umbrella, a forma de a cúpula de um guarda-chuva, né? E as medusas também ter as formas fixas aqui, que não são as actíneas, por exemplo, que a gente vai ver na classificação, são fixas. Acho que a maioria de vocês já deve ter assistido Procurando Nemo, né? Que é um filme bem legal, porque trabalha muito a diversidade de seres vivos e a interação entre os seres vivos. E no Procurando Nemo, a espécie do peixe do Nemo é uma única espécie que consegue sobreviver no meio das actíneas, porque eles se adaptaram a sobreviver
mesmo com o animal soltando a substância urticante. Características e estruturas. Aqui nós temos, então, o tentáculo. O tentáculo dela vai ser utilizado para a defesa, né? Porque nesse tentáculo vai ter a presença dos quinidoblastos, que são as células urticantes. Os quinidoblastos contêm um filamento perfurante associado a uma vesícula, que é o nematocisto, que é uma célula especial. Esse nematocisto vai liberar a substância tóxica, né? Essa substância tóxica, quando ela entra em contato com a presa ou com a pele da presa, ela vai causar uma dor e uma queimadura extrema. Aqui está mostrando no detalhe, então, o tentáculo, né? Aqui no detalhe também o quinidoblasto com o nematocisto. O quinidoblasto fica todo enroladinho lá no meio do nematocisto. Aí quando o animal se sente em perigo, então ele libera como se fosse um ferrão. Aqui nós temos algumas imagens mostrando queimadura por água viva, né? O tratamento imediato, lavar com água própria, com a própria água do mar ou vinagre para a remoção dos quinidoblastos que não foram disparados, porque eles vão ficar, às vezes eles colam, ficam grudados na pele. Aqui ele está falando do peixe palhaço, né? Aqui tinha o anêmona do mar, que é o selenterado, onde eles vão conseguir sobreviver. Então ele desenvolveu essa característica, essa adaptação por uma questão de sobrevivência, né? Porque no meio da medusa ele não vai sofrer ação de predadores, encontra abrigo, consegue reproduzir todo esse processo no meio do quinidoblasto. A mesogleia é uma substância que vai preencher o corpo da medusa, né? Substância de preenchimento. O sistema digestório, tipo incompleto, porque a gente só considera sistema digestório completo quando o animal tem boca e ânus. Então, nesses primeiros grupos de seres vivos que nós vamos analisar, eles só vão apresentar a boca. Então, tanto para a ingestão de alimentos como a excreção daquilo que não serve, vai ser feito pela boca, ok? A digestão extracelular, ou seja, no interior da cavidade digestiva e intracelular, no interior das células de revestimento da cavidade digestiva. E esse espaço é chamado de gastroderme. Aqui nós temos sistema respiratório, circulatório e excretor são ausentes. As trocas gasosas e a excreção são realizadas por difusão pela superfície do corpo. Ou seja, quando a célula está saturada de uma determinada substância, ela vai ser eliminada pela célula. Quando a célula, o organismo está precisando de uma determinada substância, vai entrar pela célula também. Sistema nervoso, que ele vai mostrar então a rede difusa de células nervosas ligadas entre si por pontes citoplasmáticas. Mas ela não tem um centro de controle, ou seja, eles são acéfalos, eles não apresentam o cérebro, que seria o centro de controle do sistema nervoso. Aqui nós temos a reprodução. Os selenterados eles podem se reproduzir tanto de maneira sexuada como de maneira assexuada. Então vamos primeiro aqui à forma assexuada. Então, repetindo a forma de reprodução lá dos poríferos, os selenterados ou quinidários também se reproduzem por brotamento. Então aqui nós temos o exemplar, uma hidra, né, que surge um broto. Esse broto vai originar uma nova hidra. Quando ele atinge um certo tamanho, ele vai cair e se fixa no substrato, que é a rocha lá no fundo do mar, e vai crescer aí. Eles apresentam também grande capacidade de regeneração. Agora, um outro processo de reprodução assexuada, ele está mostrando aqui, a estrobilização. Mas a estrobilização, ele vai fazer parte, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ele vai fazer parte de uma reprodução chamada de metagênese ou alternância de geração, que é quando o animal tem a capacidade de fazer os dois tipos de reprodução, não ao mesmo tempo, mas são fases diferentes, né? Então ele se reproduz de maneira assexuada e de maneira sexuada. Nesse caso aqui, a estrobilização,
teve uma reprodução sexuada antes, aí formou as larvas, essas larvas vão crescer, vão se fixar, aí ela começa a crescer e forma esse cone aqui com essas estruturas, que são os estróbilos. Quando esses estróbilos, conforme eles vão crescendo, vão amadurecendo, vai liberando então as medusas. Então aqui você olha para essa imagem, parece uma sequência de pratinhos, um sobre o outro, né? Aí conforme vai amadurecendo, eles vão liberando as medusas para a vida natante. Aí aqui na reprodução sexuada são monóicos e dioicos. A fecundação pode ser interna e externa, o desenvolvimento direto das hidras e indiretos na larva plânula, que é quando acontece a reprodução sexuada, forma a larva plânula para se fixar no substrato. A reprodução sexual, aqui ele está representando a reprodução sexuada das hidras. Hidras são selenterados que ficam no fundo de água doce, né, em água doce. Elas atingem poucos centímetros de tamanho, mas tem uma reprodução como os demais selenterados também. Aqui, ó, começando pela parte da liberação das células sexuais, então nós temos aqui a liberação do espermatozoide na água, a liberação do óvulo, ele vai se encontrar aqui, o óvulo e o espermatozoide, né? Ele vai se acoplar na superfície do corpo da hidra adulta, né? O óvulo é exposto na superfície do corpo, então ele fica pronto aqui, é como se uma região da hidra se dilatasse ali para o óvulo receber então o espermatozoide, ocorre a fecundação. Aí durante esse desenvolvimento do embrião, na fase de plástula, né, que é a fase que está tendo um intenso processo de divisão celular, vai ter a liberação do embrião com o estágio de gástrula. Aí, ó, a multiplicação celular aqui já está bem intensa. Aí ele vai formar já uma hidra para fixação do substrato. E aqui começa a formação da boca e dos tentáculos. Ok? Aqui mostrando também a alternância de gerações, né? A fase sexuada, que é a fase de pólipo, assexuada, e a sexuada, que é a fase de medusa. Aqui ele juntou as duas formas, a reprodução assexuada lá do início, que eu falei no processo de estrobinização, e a fase de adulta sexuada encontrando as células sexuais na água. Esse processo é da medusa chamada de Aurélia, espécie, e ela vai liberar suas células sexuais na água. Então, ó, pegando pela fase das éfiras, que são as medusas que vão ser lançadas na água, elas estão na fase jovem, né? Elas são liberadas as éfiras, elas vão continuar o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Quando elas estiverem maduras, então elas vão liberar, tem uma medusa macho e uma medusa fêmea. As duas vão liberar as suas células sexuais. Aqui no caso, o espermatozoide vai ser lançado na água e a medusa fêmea recebe essa célula sexual. Aí forma-se a larva plânula, chamada de plânula. Aí elas vão formando uma estrutura para fixação no substrato. Essa estrutura é chamada de citistótoma, e ela vai crescendo e formando as éfiras. Então, aconteceu a fixação aqui no substrato, as estruturas ou as éfiras jovens começam a ser formadas. Essas éfiras jovens, atingindo a sua maturidade, elas vão sendo liberadas para a água e se transformam em medusas. Aqui nós temos a classificação. As classes, então, nós temos a hidrozoa, quem predomina, o predomínio é dos pólipos. Pólipos, que são as estruturas fixas, são as hidras. Então, aí o exemplo, a cifozoa, predomínio são as medusas, águas vivas. Então, aqui na imagem nós temos algumas águas vivas. Algumas com tentáculos mais longos, outros mais curtos, aí depende da espécie, porque elas têm várias espécies.
Aqui nós temos a cubozoa, que são águas-vivas com umbrella em forma cúbica. São essas esquemazinhas aqui. Água-viva chamada de imortal e a vespa do mar. Essas águas-vivas são extremamente venenosas. A antozoa, somente pólipos. Aqui nós temos as anêmonas, aquelas imagens coloridas, praticamente uma floresta que a gente vê no fundo do mar, são as anêmonas e os corais que fazem aquele espetáculo da natureza, que a gente vê aquelas imagens maravilhosas do fundo do mar. E os corais, eles fazem o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, porque os corais eles servem de berçário para reprodução, eles servem para alimentação, eles servem para a proteção de outras espécies de seres vivos. Por isso que existe uma preocupação muito grande na preservação dos corais no planeta. Não só na região, na costa brasileira, mas em todas as outras áreas, a preservação dos corais ela é fundamental. Aqui nós temos ainda as observações. Caravelas do mar, ou fisália, e corais são formas coloniais de equinidários. Aqui nós temos as caravelas, então ela tem a parte flutuante e os tentáculos, a parte flutuante fica fora da água. Essas caravelas do mar, elas são pouco comuns aqui na costa sul do Brasil. É mais comum na região no Nordeste, porque elas preferem uma água um pouco mais quente. Em decorrência dos desequilíbrios ambientais que têm acontecido, no ano passado acabaram surgindo algumas dessas caravelas no litoral de Santa Catarina, mas isso não é comum porque elas habitam águas mais quentes. Em geral, os corais possuem as zooxantelas, algas unicelulares no seu tecido, responsáveis pela sua coloração e nutrição. Então se estabelece uma relação de mutualismo. Mutualismo é quando uma espécie depende do outro, os dois trocam substâncias e eles não conseguem viver separados. Então, a adesão na superfície dos corais dessas algas, elas são fundamentais para a sobrevivência dos corais, porque eles acabam trocando nutrientes. Nessa imagem colorida aqui, então seria um pequeno recife de corais. Aqui nós temos o branqueamento, falando de um processo que tem acontecido ultimamente, porque a acidez, o aumento da temperatura da água tem acontecido e provocando o branqueamento dos corais. O aquecimento dos mares estimula a expulsão das algas pelos corais, causando o branqueamento dos corais e posteriormente sua morte. Teve o branqueamento dos corais, isso vai prejudicar barbaramente o desenvolvimento desses corais, porque eles não vão conseguir sobreviver. Sobre os teleiterados, os recifes de corais, eram essas informações que eu tinha para vocês. Eu vou estar disponibilizando depois os exercícios que vocês deverão estar fazendo no caderno de atividades ou no livro texto, ok? Qualquer dúvida vocês podem me acionar, me chamar pelo WhatsApp, que eu estarei à disposição.